Um grupo de criminosos invadiu o edifício e levou peças da coleção real francesa. O crime ocorreu pela manhã, cerca de meia hora após a abertura ao público. De acordo com o Ministério do Interior da França, os assaltantes usaram uma plataforma acoplada a um caminhão para alcançar o primeiro andar do museu. Eles arrombaram uma janela, quebraram vitrines e depois fugiram em motos. A operação durou menos de 10 minutos. Por volta das 9h30 da manhã ou 4h30 da manhã no horário de Brasília, a quadrilha chegou ao entorno do Museu do Louvre com um caminhão guindaste. Os ladrões se aproximaram por uma área do prédio que está em obras na extremidade voltada para o rio Sena. Com um caminhão equipado com um elevador de carga, o grupo conseguiu acessar o interior do museu pela parte em obras. Usando esmerilhadeiras angulares para abrir as janelas, que são ferramentas elétricas de corte, eles conseguiram cortar o vidro e entrar no edifício. O destino era a Galeria de Apolo, uma ala do primeiro andar do museu que abriga uma coleção que inclui as joias da coroa francesa. O local foi criado pelo rei Luís XIV como homenagem ao deus grego da luz. 2 vitrines foram arrombadas e os itens retirados. Após os roubos, os criminosos fugiram em scooters, pequenas motocicletas, deixando o local rapidamente. Toda a ação durou cerca de 7 minutos. Segundo o ministro do Interior francês, Laurent Nunez, o grupo estava armado, porém não houve relatos de feridos. Além do valor comercial dos objetos roubados, o ministério diz que os itens têm um valor histórico e cultural incalculável. Enquanto isso, o museu segue fechado, sem previsão de reabertura. Visitantes que haviam comprado ingressos estão sendo reembolsados. A cena do crime permanece isolada para a perícia e a busca pelos criminosos continua. Especialistas em joias roubadas ouvidos pela mídia francesa afirmam que há um tempo limite para conseguir recuperar qualquer material desta natureza. Eles destacam a dificuldade e improbabilidade de recuperação das peças intactas, por conta da grande chance dos ladrões já terem alterado as joias para vendê-las ou para esconder vestígios do roubo. Nesse caso, mesmo que os bandidos sejam encontrados, as joias dificilmente serão. A imprensa francesa informou que foram levadas 9 peças da coleção de Napoleão e da Imperatriz Eugênia de Montijo, entre elas uma tiara, um colar e um par de brincos do conjunto da Rainha Maria Amélia e da Rainha Hortência, feitas de safiras e diamantes. As peças, modificadas ao longo dos séculos por seus proprietários, permaneceram com a família de Orleans até 1985. Foram usadas por Hortência de Beauharnais, filha da Imperatriz Josefina, e depois por Maria Amélia de Bourbon-Sicílies, esposa de Luís Felipe, rei da França. Além desses itens, os ladrões levaram também um colar de esmeraldas e diamantes e os brincos pertencentes ao conjunto da Imperatriz Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte. O conjunto havia sido um presente de casamento dado por Napoleão em 1810. O colar, uma das joias mais valiosas do acervo, é composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes. Também desapareceu um broche relicário do mesmo período, cuja delicada ornamentação reflete a tradição devocional das joias francesas do século XIX. Outra peça furtada foi uma tiara da Imperatriz Eugênia de Montijo, esposa de Napoleão III, criada pelo renomado ourives Alexandre Gabriel Lemonnier. Marcada pelo refinamento do estilo do Segundo Império, a joia era considerada uma das mais emblemáticas da coleção. Entre os objetos levados estava ainda um grande laço de corpete da Imperatriz Eugênia, conhecido como nó de corpete, usado em cerimônias oficiais e bailes imperiais, símbolo da elegância e poder da corte francesa do século XIX. A peça central do roubo foi o único item que conseguiu ser recuperado até agora. A coroa da Imperatriz Eugênia, de 13 centímetros de altura e 15 centímetros de largura,
composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. A coroa foi criada em 1855 para a Exposição Universal de Paris. Pouco tempo após o roubo, foi encontrada danificada nas proximidades do museu junto com sua caixa original. Do lado de fora, a polícia também encontrou um maçarico, gasolina, luvas, um walkie-talkie e um colete amarelo usado pelos criminosos para se disfarçar de operários. Um detalhe curioso é que o diamante regente de 140 quilates e avaliado em cerca de 325 milhões de reais também se encontrava na galeria de Apolo, mas não foi roubado. Essa é uma das joias mais valiosas do mundo e já pertenceu a Luís XV, Napoleão Bonaparte e Maria Antonieta. Para os funcionários do Louvre, o sentimento que fica é de tristeza. Alguns já vinham alertando há meses sobre problemas na segurança do museu. Alerts have been issued for months and months by all safety and security personnel, in particular to highlight the flaws and problems we are facing daily. And in fact, management completely ignored all these alerts. And today, what we feared happened, looting and pillaging. Para a especialista em joias do período napoleônico, Cláudia Tomé, o valor dos itens não está apenas nas pedras preciosas, mas em seu legado histórico. Não tem seguro no mundo que cubra a história que se perdeu no Louvre. Tem um outro problema. Essas joias nunca vão poder ser vendidas oficialmente no leilão, no antiquário. Todo mundo sabe que são joias roubadas. Eu espero que a polícia consiga encontrar, porque é uma perda irreparável. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. O Ministério Público de Paris abriu um inquérito por furto organizado e conspiração criminosa, com apoio da Brigada Especializada em Tráfico de Arte e Bens Culturais. As autoridades revisaram as imagens das câmeras de segurança do museu e da área do Rio Sena, enquanto a fachada e a plataforma usada na invasão passaram por perícia técnica. Os criminosos teriam planejado a rota de fuga até estradas secundárias da capital, onde abandonaram os veículos usados na operação. O governo francês determinou a revisão dos protocolos de segurança dos museus nacionais. Inaugurado em 1793, o Museu do Louvre é o mais visitado do mundo, com quase 9 milhões de visitantes anuais e um acervo de 500 mil obras catalogadas e mais 35 mil expostas aos visitantes, incluindo a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo e a Mona Lisa, que atrai cerca de 20 mil pessoas diariamente à Salle des États, a maior sala do museu. Nos últimos meses, o museu enfrentava críticas por superlotação e falta de pessoal, o que gerou greves e atrasos na abertura. O assalto caiu imediatamente no debate político. O líder da oposição francesa, Jordan Bardella, considerou o roubo uma humilhação insuportável para o país e questionou: até onde irá a desintegração do Estado? Outro questionamento feito pela oposição diz respeito à presidente e à chefe de segurança do Louvre, que teriam sido contratadas para atender a uma política de diversidade. Ambas são as primeiras mulheres a ocuparem seus cargos na história do Louvre. Marion Maréchal, que liga o Partido de Direita Identidade e Liberdades, escreveu nas redes sociais: a ministra da Cultura, Rachida Dati, deve exigir a renúncia imediata da diretora do museu, Laurence Descartes, e da chefe de segurança, Dominique Buffon, que ela nomeou, como parte de uma política de feminização. Obviamente, ao custo de abrir mão de competência e colocar em risco o patrimônio cultural de nossa nação. O roubo, que parecia ter saído diretamente de um roteiro de filme, não demorou muito para ser associado à série Lupin, estrelada por Omar Sy. Lançada em 2021, a produção conta a história de um famoso ladrão ficcional e se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix. Até o prefeito do centro de Paris, Ariel Weil, mencionou o personagem em entrevista ao jornal Le Parisien.
O Louvre tem um longo histórico de furtos e tentativas de roubo. O mais famoso foi em 1911, quando a Mona Lisa desapareceu de sua moldura, roubada por Vincenzo Perugia, um ex-funcionário que se escondeu dentro do museu e saiu com a pintura debaixo do casaco. A obra foi recuperada 2 anos depois em Florença, episódio que ajudou a transformar o retrato de Leonardo da Vinci na obra de arte mais conhecida do mundo. Outro roubo de grande repercussão ocorreu em 1976, quando 3 ladrões invadiram o Louvre ao amanhecer e roubaram uma espada cravejada de diamantes do século XIX, pertencente ao rei Carlos X da França. A peça, de valor histórico inestimável, jamais foi recuperada. Em 1983, 2 peças de armadura da era renascentista também foram roubadas e só foram recuperadas quase 40 anos depois. Outra polêmica advém do fato de que grande parte das obras do museu foi obtida através de saques durante a era napoleônica, o que ainda hoje gera debates sobre restituição. O roubo cinematográfico no Louvre colocou em alerta o sistema de segurança dos museus da Europa e levantou um debate sobre a proteção do patrimônio histórico em meio à crescente pressão do turismo global. Para muitos franceses, o furto é mais um constrangimento para uma instituição. Em 2019, outro símbolo da capital francesa e cartão postal da cidade, por muito pouco não se perdeu. Após o incêndio que quase destruiu séculos de história, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, reabriu 5 anos depois do incidente. Edouard Lamaze, presidente do Observatório do Patrimônio Religioso de Paris, afirma que uma igreja desaparece na França a cada 15 dias, queimada, vendida ou demolida. Apesar do presidente Macron ter prometido recuperar o material roubado, muitos franceses revelam insatisfação com a negligência do Estado na conservação de monumentos e acervos históricos. Historiadores e sindicatos de trabalhadores da área cultural alertam que o problema é estrutural e agravado por cortes orçamentários. Décadas de financiamento insuficiente e desorganização deixaram um patrimônio único no mundo exposto à ação do tempo e de criminosos.